E galera, o jornalista Jason Schreier fez um novo artigo para Bloomberg com informações inéditas a respeito do GTA 6. Informações essas que levantaram novas polêmicas a respeito do desenvolvimento do jogo. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, o jornalista Jason Schreier tá de volta com novas informações inéditas a respeito do GTA 6. E bom, pra quem não tá ligado, o Jason Schreier já é um jornalista muito conhecido da comunidade gamer. Isso porque ele atuou como jornalista na Kotaku, um dos maiores portais de jogos da história, durante um período de 9 anos, fazendo diversas matérias investigativas, inclusive com denúncias da própria Rockstar Games, que durante o desenvolvimento do Red Dead Redemption criou uma política de crunch que abusava dos direitos trabalhistas dos seus desenvolvedores. Denúncia essa que forçou a Rockstar Games a alterar as suas dinâmicas de trabalho, inclusive adotando ao sistema de home office durante a pandemia. Além disso, Jason Schreier também ganhou muita notoriedade após noticiar que o próximo título da franquia GTA contaria com 2 protagonistas, sendo uma mulher hispânica e um homem americano, e por também antecipar o anúncio do trailer 1 do GTA 6, confirmando um dia antes da Rockstar Games que o trailer seria liberado ainda aquela semana. Situação essa que quase fez com que o trailer 1 fosse adiado, isso porque o Sam Houser ficou muito revoltado com o post do Jason Schreier e cogitou até mesmo adiar o trailer para não confirmar o vazamento que ele havia feito. E bom, já fiz um vídeo dando mais detalhes a respeito dessa situação, se você ainda não conferiu, clica nesse card aqui em cima, também eu vou estar deixando o linkão na descrição para vocês. E bom, rapaziada, agora no dia 9 de dezembro, Jason Schreier fez um novo artigo pro portal Bloomberg, dando mais detalhes a respeito do GTA 6. Com o título de GTA 6 vai dominar a indústria do videogame em 2025, a matéria revela algumas estratégias da Rockstar Games e da Take-Two para continuar o crescimento massivo da franquia GTA, ainda mais agora com a introdução do seu novo título, além de revelar possíveis mudanças na direção da empresa que podem afetar o modo história do game. E bom, rapaziada, eu fiz ontem uma live stream comentando todos os detalhes pra vocês, inclusive expondo a minha opinião. Fica ligado aqui no canal Sunny Play, já ativa o sininho e todas as notificações pra não perder as nossas live streams que estão rolando toda semana aqui no canal Sunny Play. Inclusive agora no dia 12 de dezembro, durante o The Game Awards, eu vou estar fazendo também uma transmissão aqui no canal, fazendo uma cobertura do evento, porque o GTA 6 vai estar concorrendo ao prêmio de game mais esperado de 2025. Então vamos ver, né, se surge alguma coisa, alguma informação, pelo menos uma nova imagem do GTA 6 nesse evento. Conto com vocês lá. E galera, de introdução, Jason Schreier já comenta como o GTA 6 tem tudo pra ser o game mais rentável, mais vendido de toda a década, não só de 2025. Muito levando em consideração os resultados que a Rockstar Games teve com o GTA V, que com mais de 205 milhões de cópias vendidas já arrecadou acima dos 9 bilhões de dólares. Isso se só considerar as vendas do game. Eu acho que esse número nem entra em consideração que foi vendido pro GTA Online, o que é muito impressionante. Só pra vocês terem uma ideia, esse número de arrecadação é superior aos 3 maiores filmes da história de bilheteria. Se somarem esses 3 filmes, não dá o resultado que o GTA V fez em vendas. Então realmente é um marco na história da indústria do entretenimento. E ele também comenta que se somar todos os jogos da franquia Final Fantasy, que tem 40 anos de história e tem diversos títulos que foram lançados, ele ainda dá menos números de vendas do que o próprio GTA V. Cerca de 10 milhões de unidades a menos que o GTA V. Então é um número muito impressionante. O único game que consegue superar o GTA V até hoje é o Minecraft. Então isso mantém a expectativa muito alta pro GTA 6, porque o GTA V, embora foi um game muito aclamado, mas não teve um hype nem próximo do que tá sendo agora do GTA 6 e o quanto o game vem sendo aguardado. Sem se falar, né, que é o primeiro game que a Rockstar Games vai estar lançando agora pra nova geração de consoles, tendo em vista que o Red Dead Redemption 2, que na minha opinião é uma grande obra de arte, mas foi um game lançado pra geração passada, então teve suas certas limitações. Ele comenta também que o desenvolvimento do GTA 6 começou há uma década atrás, ou seja, lá por volta de 2013 e 2014, mas que o desenvolvimento só ganhou mais tração, ficou mais sério a partir de 2018 com o lançamento do Red Dead Redemption 2. E esse jogo em questão levou a equipe de desenvolvimento da Rockstar Games pro seu limite, exigindo horas extras dos funcionários, que eles trabalhassem durante finais de semanas e feriados, criando a cultura do crunch, que foi uma situação que já foi denunciada anteriormente pelo Jason Schreier, que era como se existisse ali uma pressão velada dentro da Rockstar Games para que os desenvolvedores ficassem mais no trabalho e entregassem mais resultado. E aqueles que não fizessem isso acabavam sendo prejudicados de alguma forma. E bom, depois das denúncias do Jason Schreier, a Rockstar Games mudou as suas políticas de trabalho, inclusive demitindo uma série de executivos mesmo, da alta hierarquia, e prometeu uma jornada de trabalho mais razoável. Tanto que durante a pandemia, eles permitiram com que os desenvolvedores trabalhassem em home office. Só que após o grande vazamento que rolou lá em 2022, fez com que a Rockstar Games reavesse essa decisão e convidasse
convidasse todos os desenvolvedores a voltarem para os estúdios e trabalharem na escala 5x2, durante 5 dias por semana. E bom, o Jason Schreier também comentou que até então o game continua confirmado para 2025. Isso tem feito as receitas da Take-Two Interactive subir um nível astronômico, cerca de 30% desde que o game foi anunciado. E os números na rede social também imprimem isso, né? Como, por exemplo, com o grande sucesso que o trailer 1 teve, com mais de 200 milhões de visualizações em pouco menos de um ano. E galera, uma das informações compartilhadas pelo Jason Schreier a respeito do desenvolvimento do GTA 6 levantou uma forte polêmica na internet. Isso porque o Jason afirmou que a Rockstar Games tinha pedido aos seus roteiristas para serem menos rudes com pessoas transgêneros e minorias, que já são alvo facilmente desse tipo de piadas. Isso levantou uma forte discussão na comunidade se a Rockstar Games estaria aderindo ao politicamente correto, já que, tendo em vista o histórico da franquia GTA, eles sempre fizeram piadas com todo tipo de pessoa, inclusive com as minorias. E essa informação revelada pelo Jason Schreier deu a sensação que o modo história do próximo GTA 6 poderia ser mais insosso, né, sem graça, justamente pela Rockstar ter que se adequar ao politicamente correto. E esse rumor só ganhou mais credibilidade após um suposto exposed da Rockstar Games repercutir na internet, revelando que os seus funcionários estavam tendo um tipo de treinamento de politicamente correto dentro dos estúdios da Rockstar. Isso fez a comunidade se questionar: será que o GTA 6 vai ser politicamente correto? Será que a Rockstar Games aderiu à agenda woke? Até o pessoal do canal Central fez um vídeo expondo essa situação e compartilhando a opinião deles do que eles acreditam que é algo que vai destruir o GTA 6. Mas olha, rapaziada, na minha opinião, eu acho que ainda é muito cedo pra gente tirar uma conclusão a respeito desse assunto. Até porque, se vocês analisarem os trabalhos que foram feitos pela Rockstar Games durante os últimos anos, eles sempre fizeram piadas com todo tipo de pessoa. Sempre teve um humor mais ácido. Só que a Rockstar Games sempre tornou os games deles muito inclusivos. Se vocês pararem pra analisar durante esses últimos anos, todo game da franquia GTA teve personagens homossexuais, tiveram personagens transgêneros e até mesmo protagonistas do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, lá no GTA San Andreas, durante o modo história, é praticamente explícito que o Old Lock, um dos amigos do CJ, teve relações homossexuais dentro da cadeia. Inclusive, uma das primeiras missões que a gente faz com ele pede pro CJ ajudá-lo a perseguir um dos seus namorados. Na expansão do GTA 4, The Ballad of Gay Tony, né, que o nome já diz evidentemente, um dos personagens principais é um homossexual, que é o Tony. Ele comenta sobre isso no modo história abertamente. E olha que esse jogo já é bem antigo. E bom, se vocês observarem, esse é um dos jogos mais coloridos da franquia GTA, né? Por que será? No próprio GTA V também fica evidente que o Trevor teve as mais diversas experiências e que tudo indica que ele é bissexual. E na época ninguém levantou nenhuma discussão a respeito disso, pelo contrário, isso não inibiu com que as pessoas gostassem bastante desses personagens. Então, rapaziada, eu acho que se essas situações tivessem rolado no dia de hoje, a denúncia ali, o que a galera poderia acreditar é que realmente o GTA tava tentando imputar algum tipo de cultura ou até mesmo se adequar ao politicamente correto. Então eu acho que a galera só tá preocupada mesmo com isso, porque é uma discussão que tá sendo mais evidenciada nos dias de hoje. Ainda mais levando em consideração que esse é o primeiro GTA que vai ter uma protagonista feminina. Então as pessoas podem acabar se sentindo um pouco incomodados com isso, porque é algo novo, algo que a gente não experienciou ainda em outros jogos da franquia GTA. E se a gente levar em consideração os vazamentos que rolaram lá em 2022, também o próprio trailer do GTA 6, né, o trailer 1, dá pra ver claramente que a Rockstar Games continua a mesma, né? O jogo tem a mesma essência do que a gente viu nos jogos anteriores. Dá pra ver que vai ter muita zoação, humor ácido com todos os tipos de pessoas, né? Até mesmo com as minorias. Tanto que nos vazamentos dá pra ver que tem todo tipo de gente ali no jogo, dos mais diversos tipos de biotipos possíveis. Na minha opinião, após a Rockstar Games sofrer essa denúncia da cultura de crunch dentro dos seus estúdios, com diversos tipos de abuso, eles meio que têm que andar na linha agora pra conseguir dar continuidade pro seu trabalho. Ainda mais pra não prejudicar esse grande projeto que vai ser o GTA 6, onde eles estão investindo uma grana pesada. Outro fator que levou forte discussão a respeito desse post do Jason Schreier é que ele comentou que o GTA 6 vai contar com um modo online astronômico e que será muito significativo nessa versão. E a galera já começou a discutir a respeito de que se o modo história do GTA 6 vai ser bom ou não, ou se a Rockstar Games ia capar o modo história pra focar no modo online. E bom, rapaziada, na minha opinião, o GTA 6 vai sim ter um modo história muito brilhante, até porque todos os roteiristas que estavam no Red Dead Redemption 2, que tem um modo história incrível, também trabalharam no GTA 6, incluindo o Michael Unsworth, que atuou na empresa durante anos, né? E acabou saindo do estúdio no final de 2023 pra se juntar ao estúdio do Dan Houser, Absurd Ventures. Mas bom, pelo que deu pra ver, né, rapaziada, até essa altura, o modo história do GTA 6 pode já ter sido concluído, então com certeza ele fez a parte dele e vai entregar um trabalho brilhante. E bom, sobre o modo online, não dá pra negar que no GTA V foi o que salvou o game, inclusive conseguiu arrecadar muita grana pra ser investida no GTA 6 e só assim permite com que a Rockstar Games construísse um game tão esperado. Só que na altura do GTA V eles não tinham ideia que o GTA Online ia se desempenhar tão bem, sendo assim eles não estavam preparados,
eles não tinham se programado para isso e tiveram que se adaptar todo o desenvolvimento do jogo para dar mais evidência pro online, fazendo com que até mesmo as expansões do modo história fossem canceladas. Só que agora, rapaziada, eles já sabem o potencial que o GTA Online tem, eles compraram a CFX, que é a dona do 5M, então eles com certeza vão investir muito para que o GTA 6 seja ainda mais rentável e que o online dele possa se desenvolver ainda mais do que foi o do GTA 5. Só que agora, como já faz parte do planejamento, eles conseguem se estruturar melhor para isso. O estúdio cresceu muito do desenvolvimento do GTA 5 para cá, mais do que dobrou o número de funcionários, então com certeza agora eles podem ter um setor só para trabalhar no GTA Online e deixar o resto do estúdio ocupado com outros projetos, ou até mesmo com o aprimoramento do GTA 6, lançamento de outras versões, a de PC, expansões do modo história e muito mais. E bom, para finalizar a matéria, o Jason Schreier ressaltou a apreensão dos estúdios concorrentes a respeito da confirmação da data de lançamento do GTA 6. Isso porque os estúdios não querem se comprometer e anunciar um game no mesmo período que o GTA 6 vai ser lançado, o que pode impactar suas vendas, né, a projeção do jogo. Então, além de nós, os fãs, também estarmos apreensivos para quando o GTA 6 vai ser lançado, as outras produtoras também estão para saber quando elas vão poder lançar os seus jogos. Se a Rockstar Games realmente vai manter o lançamento do GTA 6 para 2025 ou vai ser adiado para 2026. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que o GTA 6 vai se render ao politicamente correto? Ou será que a Rockstar Games vai preservar a essência da franquia GTA? E aí, vocês acham que vai estar chegando novidades lá no The Game Awards no dia 12 de dezembro? Vejo vocês na livezona aqui no canal Sunny Play. E bom, se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e merece ser divulgado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade do GTA 6, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer ver os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso as novidades pra vocês em primeira mão, quando tem live, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhem desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!